tentando nos misturar com todas as outras demais declarações. E quando você olha esse tipo de apelo, esse tipo de situação, você percebe a tentativa de invasão, a tentativa de adentrarem, tá certo, o nosso meio. Então Paulo fala acerca de lobos vorazes, mas fala também acerca de muitos que se levantarão entre vós, falando, né, coisas distorcidas da verdade, tentando atraí-los para si mesmo. E Pedro até vai além, dizendo que tentaram fazer negócio da vossa fé. Então quando você olha para esse tipo de situação, você vê os diferentes riscos que se apresentam, diferentes ataques de diferentes meios, né? Vêm de diferentes lugares, e como em todas as situações é necessário estar alerta para defender a verdade da Sagrada Escritura, daqueles que de fora tentam adentrar o nosso meio, tá certo? Invadir, bem como dos de dentro que começam a manifestar uma visão distorcida, muitas das vezes até alimentados por ideias que são fora do nosso meio, tentando trazê-las para dentro de nós. Então é necessário todo esse cuidado. E é necessário esse comprometimento com a verdade em Cristo. Que nenhuma pessoa esteja acima da verdade de Cristo Jesus. Ninguém esteja acima da verdade de Cristo Jesus. Quando distorcerem a verdade, sejam denunciados. Sejam rapidamente expostos. A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. A primeira, os lobos vorazes surgem dentre a própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das escrituras, os quais sem o menor pudor espiritual usam as redes sociais para, entre aspas, corrigir. Vão fazer correções sobre a Sagrada Escritura a partir de um suposto conhecimento superior que eles têm, porque conhecem o grego, porque conhecem o hebraico, porque são especialistas em hermenêutica e estão subordinando a Sagrada Escritura a certas correntes de pensamento externas, subordinando a Escritura ao racionalismo, subordinando a Escritura ao empirismo, ou subordinando a Escritura a certas perspectivas que são fora das suas páginas, que são fora das suas linhas. Então a Escritura agora ela está sendo subordinada a essas escolas de pensamento. E com isso agora ela será atualizada, como alguns deles dizem, ou corrigida, tá certo? Ou será fatiada, como alguns até querem dizer, que existe uma escritura dentro da escritura. Algumas coisas são revelação, outras coisas são apenas culturais da época dos judeus. Então você tem esses diversos riscos pelos quais passa a afirmação da verdade. Por isso que nós devemos estar sempre atentos para observar esses posicionamentos que têm surgido e sermos contundentes na defesa da veracidade da Bíblia. Contundentes, precisamos ser contundentes, precisamos ser de fato assertivos. Não titubear, não pensar 2 vezes. Ao ver alguém se levantando para tentar distorcer a Bíblia, denunciar, corrigir, afirmar a verdade da Sagrada Escritura. É só assim que a gente vai poder manter a ortodoxia. Senão a gente vai, de fato, abrir as portas. Quando você abre as portas, os resultados você tem visto em muitos lugares. Veja a Europa. Fizeram isso com a Bíblia na Europa, tá certo? Durante muito tempo. Surgiu uma teologia liberal que começou a adaptar a Bíblia a certas correntes de pensamento. E veja o resultado que deu. Destruída a fé no continente europeu, devido a esse tipo de prática aqui. De manter, de aceitar que a Sagrada Escritura seja subordinada à análise externa. A Bíblia é intérprete de si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. Cores espirituais interpretam cores espirituais, ok? Não são outros pensadores quaisquer que vão corrigir a Bíblia. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, que Paulo já havia denunciado. Se até um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, é cão, é anátema, pode repreender, pode expulsar, porque nosso meio não deve permanecer. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada apologética para orientar os crentes nos dias atuais. Aí vai falar um pouco mais acerca da própria apologética. Veja só, o que é apologética? Definição, subtópico 1. A apologética cristã é a defesa lógica e racional, porque a fé não é loucura.
A fé não é irracionalidade. A fé é de uma forma lógica, de uma forma racional, você analisar a Sagrada Escritura. Tá certo? Você analisar a Escritura, na própria Escritura, comparando Bíblia com Bíblia. Comparando texto bíblico com texto bíblico. Não é pegar a Sagrada Escritura e subordinar outras correntes de pensamento, que são fora, que são externas a nós, externas à Sagrada Escritura. É analisar a Sagrada Escritura pela Sagrada Escritura, de uma forma lógica e racional. Ok? Então se a Bíblia Sagrada afirma tal, a afirmação é essa. Não é B, nem C, nem D. A afirmação é essa aqui. A afirmação que está conforme Paulo, conforme Pedro, conforme Cristo, conforme Moisés, conforme Daniel. Analisar a Bíblia pela Bíblia. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, tá? Resposta. O termo grego traduzido para responder, preparados para responder com mansidão, em 1 de Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Então a apologia já foi afirmada pelo próprio Pedro, preparados para fazer apologia, para fazer a defesa, para dar uma resposta educada, uma resposta cordial, uma resposta racional, uma resposta lógica, mas uma resposta bíblica, ok? Que esteja fundamentada nas próprias páginas da Sagrada Escritura. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, ou NVT, emprega o verbo explicar, muito bom também, assim sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, inteligência. Ter fé não é se tornar maluco, não. Não é se tornar louco, nem sair rodando e dando pirueta. É ter racionalidade, é ter inteligência, mas é uma inteligência subordinada a Cristo, subordinada à Sagrada Escritura. Então, nosso entendimento, Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Subordinar a Deus, inclusive, a nossa inteligência. Subtópico 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Defesa do quê? Como é que é essa defesa? Como é que opera nessa defesa? Veja só. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal, Atos 22:1, 25:16, como informal, 1 de Coríntios 9:3, 2 de Coríntios 7:11, Filipenses 1:7 e 16. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, não uma defesa particular, mas uma defesa da fé que é de todos nós, como disse Judas, da salvação comum. Então é uma defesa, é uma apologia, se defender a si mesmo, defender a sua própria causa, sim, mas no caso aqui nós somos conclamados a defender a fé. Tá certo? Então é uma apologia voltada para a defesa da fé cristã, não somente de uma acusação particular, privada. E isso diz respeito à doutrina cristã, ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa na mesma audiência. A acusação era contra Paulo, os judeus acusando Paulo de crimes, tá certo? Só que a defesa que Paulo faz não é a defesa de Paulo, é a defesa da fé. É isso que muitos cristãos não sacaram ainda. Você é o representante do reino de Deus, onde você está. O que você fala, o que você faz, o que você diz, a maneira como você se comporta, a maneira como você se defende, é a defesa da fé. Não é a defesa do fulano, nem de Beltrano, nem de Ciclano. Porque você representa a fé que você professa. Por mais que você não queira. Mas as pessoas olham para você e não vão julgar só você, se você cometer um erro. Não vão dizer, olha, fulano, olha como ele está fazendo, olha o que ele está errando. Eles vão dizer, olha, mas ele não é crente? Mas ele não serve a Deus? Então vão logo lançar uma acusação não contra você, mas contra a sua fé. Então a defesa que você faz não é a defesa de fulano nem de ciclano. É a defesa da fé cristã que você representa.
Então é isso que muitos cristãos ainda não sacaram, ainda não entenderam. Que você representa a sua fé. Vamos lá. Subtópico 3. Ó. Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria. Né? Ponto A. Para a defesa própria. Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Os cristãos devem ser informados daquilo. Vamos lá, caminhando para o final. Os cristãos devem ser informados daquilo que os vários grupos ensinam. Daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-las biblicamente. Porque senão você estará vulnerável. Se você não for ensinado acerca dessas distorções e não for instruído como se defender delas, você estará vulnerável. Vai chegar um momento que alguém vai te pegar. Você tem aqui um terreno fértil para o desenvolvimento dessas seitas. Tá cheio de testemunho de Jeová, tá cheio de admitir o sétimo dia, tá cheio de Mórmon, tá certo? E de outras heresias mais, né? Outras seitas e outras religiões. Então assim, em algum momento você será abordado, mais cedo ou mais tarde. Então se você não estiver pronto para fazer a defesa própria, a defesa de você mesmo, se defender contra isso, essas ideias entram na tua mente e tornam você cativo. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a palavra. Carta de Paulo a Tito 1 e 9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito, ok? Então você tem essa situação também de pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas. Não é porque uma pessoa é sincera que ele está certa. É isso que as pessoas às vezes confundem. Ele é muito sincero, ele é muito bom, ele é muito honesto. Ok, mesmo assim ele pode estar errado. Então existem pessoas sinceramente enganadas. E quando você tem uma pessoa que ela é sincera e está enganada, se você apresentar a razão da fé para ela de uma forma respeitosa, cordial, inteligente, racional, lógica, com clareza, muitas das vezes você consegue conduzi-la à verdade. Ela é sincera, então ela vai ouvindo a argumentação, vai abrindo o coração, o Espírito Santo de Deus vai interagindo. Não foi a tua argumentação, foi o Espírito de Deus. É que ela é uma pessoa sincera, só que ele estava sinceramente enganada. E aí você vai falando, você se torna um porta-voz de Deus. No que você vai falando, a pessoa vai abrindo o coração, tá certo? Vai argumentando com você de uma forma sincera, verdadeira. E o Espírito de Deus vai aproveitando essa abertura. E convence ela do pecado, da justiça e do juízo. Quando menos esperar, a pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador por meio da intervenção do Espírito Santo, aproveitando o quê? A sua exposição da fé. Aproveitando a sua maneira tranquila com que você apresenta a razão da vossa fé. Tá certo? O 3. Tópico 3. O que são heresias? Seitas e heresias. A palavra aireses do Novo Testamento grego é traduzida como seita. Aí várias citações aqui. E heresias, tá? Seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita. Em que sentido? No sentido de divisão. Porque existe essa terminologia de seita que pode significar apenas divisão, como partido. Diferentes partidos, tá? Como no judaísmo você tem fariseus, saduceus, escribas, você tem essênios, você tem herodianos, você tem várias seitas, tá? Você tem os zelotes, são várias seitas, vários partidos, vários grupos diferentes, com diferentes propósitos. Mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades de Cristo e que se opunham a ele. Então eles olhavam para esse grupo e chamavam-no de seita. Mas eles falavam isso a partir da perspectiva na qual eles, não sendo cristãos, os veem com hostilidade. Então os veem como um grupo dividido, um grupo à parte, um grupo fora, tá? Mas isso não significa que os cristãos tenham adotado heresias. Eles estavam de acordo com a verdade da palavra de Deus, mas eles eram rejeitados por outros grupos. Então esses grupos os punham à parte, os julgavam como seita, tá?
A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Então você tem aí ortodoxia, aquele que está de acordo com a verdade, hetero, diferente. Então as diferentes formas de entendimento da verdade, né? Hetero, diferente, tá? Então você tem aí essas diferentes expressões, cada um entendendo está expressando a verdade, uma doxa, né? Cada um entendendo está expressando uma opinião, né? Um ponto de vista, tá certo? Um posicionamento, mas são diferentes, estão de formas diversas, fazendo diferentes expressões, tá? Então você tem aí essas religiões heterodoxas, religiões que fazem afirmações diferentes com relação àquilo que eles entendem ser a verdade. Então, uns dizem que há vários deuses, outros dizem que os deuses são como pessoas evoluídas, outros dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Então você tem afirmações heterodoxas, afirmações diferentes. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então existe aí um cuidado para fazer a aplicação dessa terminologia, tá? Então, saber quando que nós devemos entender ser uma seita de perdição ou apenas uma facção, por exemplo, né, como ele vai trazer aqui. A herese no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre apresenta uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Eles estavam todos dentro do âmbito do judaísmo, só que eram partidos diferentes. A versão bíblica NAA traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, essas heresias. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Seita, 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 seita. Diferentes partidos. Cada um lutando contra si. Em vez de todos lutarem pelo bem comum da igreja, não. Cada um disputando quem será o principal. Eis aí seitas, eis aí heresias, tá? Aqui, como eu li, Paulo adverte, né? Condena as inovações doutrinárias que causam divisão e dissensão. Heresias de perdição, aqui entra uma especificidade do termo, tá? Que é de fato muito importante para ser compreendido, porque agora não é somente uma divisão, não é somente um partidarismo, um partido diferente. É uma heresia, tá certo? É uma heterodoxia, é uma afirmação diferente, tá certo? Da verdade, que resulta numa mentira, que resulta num erro, que resulta num engano. Não é apenas uma perspectiva um pouco diferente, é um erro, é uma distorção da verdade, é alguém que está fazendo uma afirmação incorreta, uma afirmação mentirosa. Heresias de perdição. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, a Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Veja, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus Cristo não é Deus, heresia. Os adventistas do sétimo dia dizem que Ellen G. White, o espírito de profecia, e se você não receber tanto a ela quanto a Jesus, você não é salvo. Você precisa crer em Ellen G. White. Você precisa guardar o sábado. Você precisa adotar a perspectiva deles, que fala acerca do juízo investigativo. Se você não adotar, então você está fora. E isso é heresia. Você está dividindo a fé, a salvação. A salvação não é só através de Cristo. É Cristo em Ellen G. White. Heresia. Os Voz da Verdade, cujas músicas são muito cantadas no nosso meio ainda, afirma que o Espírito Santo e o Pai e Cristo não são três pessoas de um só Deus, mas que só existe Jesus. Jesus é Jesus, Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito. Ele troca, como se troca de roupa, como se troca de máscara, tá? Então uma vez ele se manifesta como Pai, outra vez como Jesus, outra vez como Filho. Esse é o sabelianismo ou o modalismo. Isso é heresia, heresia de perdição, heresia de erro. Os mormons falam acerca de um outro evangelho de Jesus Cristo. Falam acerca de outros livros que são tão sagrados como a Escritura. O Doutrinas e Convênios, o Pérola de Grande Valor, tá certo? Heresia, colocando outro evangelho, como se
Paulo não houvesse já advertido que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, é anátema. E nessa afirmação que ele faz, você tem diversas distorções, você tem diversas perversões da verdade. Então você tem heresia. Então essas são heresias de perdição. Heresias que, se adotadas, vão prejudicar a sua caminhada, vão prejudicar a sua fé. Você está crendo errado. Você está adotando ideias erradas, tá certo? Então aí está o risco, aí mora o grande perigo. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito à Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, a natureza, o pecado, a salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja, às escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, distorcer a verdade acerca de Jesus é prejudicar gravemente, terminantemente, a salvação. Por isso que a heresia não pode ser tolerada. Tem que ser combatida com veemência. Tá certo? Final, a conclusão nos diz. Final aqui da primeira lição a ser ministrada na primeira aula de 2025, se Deus assim permitir. Veja só. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. E não deve ser diferente hoje. Judas continua valendo para hoje, conclamando a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Tá certo? A salvação comum. Que todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão. Isso aqui, essa afirmação é sempre feita por João Flávio Martinez, do CACP, ok? Um canal que eu recomendo para todos. Assista tudo do CACP. Entre no site e leia os artigos. O CACP tem batalhado intensamente na área da apologética. E o João Flávio Martinez é um apologista intransigente. Um cara chato, um cara insuportável para os hereges. Ainda bem que a gente está no mesmo lado, porque o cara é chato, tá? Vamos lá. Estamos a fazer pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira, fazendo pela verdade o que os hereges fazem pela mentira. Então você tem que fazer no mesmo nível e mais, que a vossa justiça exceda a justiça dos fariseus. Então você tem que fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Esse é o chamado desse trimestre. Apologética, defesa da fé. Muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em Cristo Jesus e um feliz ano novo para você e para toda a sua família em Cristo Jesus. Muito obrigado, fique com Deus.